E aí pessoal, beleza? Venho compartilhar outra estratégia com vocês. Estratégia para Forex, né? Também pode ser implementada em opções binárias, pode ser usada e utilizada em opções binárias, mas é uma estratégia para Forex. É uma estratégia boa pra caramba, velho. Boa mesmo, porque ela como se fosse baseada num suporte e resistência, né? Mas não é um suporte e resistência. É um indicador que vai acompanhando, que esse indicador aqui nessa linha vermelha vai acompanhando o mercado sempre acima, né, dos candles, sempre acima dos candles. Ele nunca anda abaixo dos candles, né? Esse de que eu defini como resistência, essa vermelha, essa linha vermelha, e que defini como suporte essa linha verde. As entradas são bem simples, né? Para você abrir uma ordem de compra no Forex, né? Logo, já quero deixar bem claro que o link para download dela está na descrição aí, né? Você pode baixar, testar ela. Recomendo você utilizá-la no Forex, no H1 e principalmente no D1, né? No gráfico diário. Veja aqui um exemplo de compra no gráfico diário, né? Uma ordem de compra ela funciona assim, ó. Apareceu esse indicador aqui, esse indicador de bolinha verde, né? Em cima dessa linha verde que anda com o mercado, essa linha que eu defini como um suporte. Apareceu ele aqui, né? E o volume do Hank Street Trend verde, tudo indicando uma compra, né? Aqui abaixo, ó, esse indicador aqui verde junto com a bolinha verde, como se fosse um alinhamento, né, dos indicadores. Apareceu aqui, mesmo que essa mínima veio bem aqui abaixo, ele voltou, né, e recuou. Aqui você confirmaria uma entrada de compra rompendo esse suporte, essa resistência que formou desses dois candles aqui, ó. Você entraria aqui rompendo as duas máximas ou simplesmente a linha de resistência que foi formada nele. Você entraria com a compra no gráfico diário, acompanhando aí talvez por 2, 3 dias. Vamos pegar um exemplo que foi uma segunda-feira. Você entrou para segunda para fechar na quinta, segunda, terça, quarta, quinta. Você poderia estar fechando aqui com 2.482 pontos, né? Se você estiver operando em lotes de 1, né, que é um pouco escado, um lucro que é um absurdo aqui, né? Se você fechou na sexta, né? Se você fechou na sexta, você teria pegado aqui, ó, foi aquele exemplo, 3.800, né? 3.800 pipetes aí. É um lucro absurdo, né, velho? Até mesmo em lote de 0,01 teria sido um lucro interessante. Mas DG, então apareceu aqui, eu espero a confirmação de price action, eu já posso entrar. Aí vai naquilo que você acredita, né? No que você estudou, o conhecimento que você adquiriu. Eu mesmo só entro aplicando price action, né? Eu nunca entro sim, dependendo de 100% de indicador. O indicador apareceu e plá, não existe indicador mágico, né? Não existe nada disso. Então eu esperaria romper pelo menos a máxima do candle anterior, independente se o candle anterior foi de alta ou de baixa. Eu entraria rompendo a máxima, mas você pode fazer uma análise gráfica nela, uma análise técnica e ver que sempre que ele apareceu, se ele não repintou, você entrou e deu resultado positivo, né? Deu a compra ou a venda, você ganhou, né? Alguns pontos, alguns pipetes. Um exemplo muito simples de compra, né? O indicador verdinho apareceu aqui, né? No meio da linha, dessa linha verde que acompanha o mercado, que eu defini como um suporte. E esse volume aqui, esse Renko Street Trend, né? Esse indicador trend aqui, apareceu verde, aliado, né? Aliado e alinhado, junto com o indicador verde aqui de bolinha. Você entraria para uma compra, né? E aí vai ser o critério, né? Entrar conforme o indicador apareceu ou esperar uma confirmação de price action. No gráfico diário tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. E aqui dentro do próprio gráfico você vê um exemplo, não foi bem um exemplo de venda, veja aqui, ó. Por que não foi um exemplo de venda, DG? Deu resultado positivo, deu sim resultado positivo, mas olha lá, ó. Temos o indicador, isso aqui é um exemplo clássico para você que seguir estratégia, indicador ao pé da letra, não é o recomendável, porque olha que entrada linda para uma venda no mercado Forex, né? E não foi conforme as confluências da estratégia. Olha aqui, a estratégia, o trend, né, tá verde. Aqui o indicador trend. E a bolinha vermelha apareceu aqui aliado a ele verde. Tinha que aparecer aliado ao vermelho, né? E apareceu ao verde. Você provavelmente, se tivesse seguindo a estratégia ao pé da letra, você não teria entrado com a ordem de venda. Mas se você faz uma análise técnica no gráfico, no mercado, veja que o mercado está andando indeciso aqui, né? Foi, subiu, num gráfico diário, que é um gráfico forte. Você entra aqui, né? Vamos pegar um exemplo que isso daqui é uma segunda-feira.
terça, quarta, você vai ter quarta-feira. Tu pega 1.300 pipetes lá, ou então tu entra aqui mesmo na segunda, numa sexta-feira, numa quinta-feira, por exemplo. Você entrou aqui para fechar no mesmo dia, você está acompanhando ele, né? Você poderia estar fechando aqui por opção própria, né? 500, 600, 700, até mesmo 800 pontos, né? 815, 834 pontos. Né? Foi aquele que eu disse para vocês. Outro exemplo aqui, ó, que você não deve seguir estratégia ao pedaleiro. Ele apareceu aqui indicação de novo, né? E não estava alinhado ao trend vermelho, que tinha que estar, né, para indicar a venda. E veja que foi uma venda para 3 dias aqui, muito forte, ó. Uma venda para 3 dias, até mesmo 4 dias, muito forte, ultrapassando aí 4.100 pipetes, pontos Forex. Foi fantástico. Veja aqui duas ordens de venda como exemplo, né? Agora uma ordem de compra como exemplo aqui, ó, não está aliada ao trend verde, né? E deu aqui para 2 dias, né? Ultrapassando aí tranquilo 1.000 pontos, 1.000 pipetes de lucro. Fantástico. Aqui novamente o mesmo exemplo, ó. Mesmo exemplo, né? Então, explicar para vocês a ordem de venda. A ordem de venda ela vai funcionar aqui, ó. Presta atenção. Você vai pegar um exemplo, ó. O indicador bolinha vermelha apareceu, né? Eu não tenho certeza se ele repinta. Essa estratégia chegou para mim muito recentemente. Eu não testei ela muito. Então você testa na conta demo aí primeiro. E se não repintar, meu amigo, isso daqui para fazer um IE é fantástico. No próprio H1, gráfico de 1 hora, você vê que também dá muitas oportunidades. Mas eu já posso usar em opções binárias também? Pode. Tu pode colocar lá no M15. Te aconselho colocar no M15 e entrar para 30 minutos ou 1 hora de expiração. É muito interessante também. O exemplo teria que ser aqui para uma ordem de venda. Qual que é a ordem de venda aqui no gráfico diário para mim, né? Vou abrir uma ordem de venda no mercado. Apareceu aqui, ó, a bolinha vermelha, né? Indicador. Vamos pegar esse daqui, esse aqui é o exemplo mais nítido. Apareceu que a bolinha vermelha, né? Indicador de bolinha vermelha no centro da linha que acompanha o mercado, né? Que eu defini como uma linha de resistência. O trend aqui tá vermelho também, né? Pronto, só esses dois indicadores, mais nada. Aí você vai e entra com a ordem de venda, né? Por um dia, 1.000 e tantos pipetes, 2 dias, 2.000 pipetes, 3 dias, aí chegando a 3.000 pipetes, beleza, né? Essa é a ordem de venda. Indicador vermelhinho, alinhado ao trend que vermelho. E a ordem de compra, indicador que verde, bolinha verde apareceu, alinhado ao trend verde aqui, né? Aí você entra a seu critério, né? Com price action ou sem price action, se você tem o conhecimento dele, que é coisa simples. Pronto. Muito simples a estratégia, não tem muito o que falar dela. Vou deixar o link para você baixar lá aí na descrição. Estratégia que está sendo vendida aí. Um amigo aí me passou ela de forma gratuita. Passou ela de forma gratuita pelo Facebook. Tá aí, tô aqui compartilhando de forma gratuita com vocês. Me chegou também uma outra estratégia que está sendo vendida lá fora para opções binárias, 60 segundos. É muito boa, mas porém repinta pra caramba, né? Se usando uns 3 martingale nela, pode ser interessante. Vou compartilhar ela com vocês semana que vem. E também de forma gratuita, não chegou também de forma gratuita, mas estão sendo vendidas essas estratégias, né? Essas comédias, tudo vendedor aí. Eu acredito que o que está de graça aí tem que ser compartilhado de graça. Então não pode pegar uma estratégia indicador que é grátis e sair vendendo, não. Pô, isso é falta de ética. Então eu vou ficando por aqui, né? Essa estratégia que você recomenda que teste ela na conta demo. Se não repintar, pode ser muito interessante o IE. Vou colocar aqui rapidamente para você no gráfico de 1 hora. Veja aqui no gráfico de 1 hora também muito interessante aqui, ó, a confluência que eu acabei de falar. Veja aqui, trend verde, indicador de bolinha verde. Você entrou com a hora de compra para 3 horas. Tu pegava aqui 304 horas, pegava aqui 470 pipetes, fantástico, né? Para 1 hora ela é muito interessante também. Aqui um exemplo, aquele foi um exemplo de compra com um exemplo de venda rápido para 1 hora. Ó. Olha que coisa linda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7, 8 horas, né? E 8 horas menos de um dia tu pegou aqui 1.300 e tu foi até monitorando até a máxima desse candle, 1.425 pontos. Para 1 hora ela é muito interessante também. Faça seus testes aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Beleza? Fui!